Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Vamos estudar a lição? A lição vem dando sequência ao tema missão. Afinal de contas, a missão de Deus, ela é a minha e a sua missão. Não esqueça disso. Mas, para essa missão ser nossa, ela precisa de pessoas motivadas para compartilhar. Por isso, o tema da lição 6 é motivação e preparo para a missão. Para a missão, precisamos de dois ingredientes imprescindíveis: motivação e preparo. O verso central está em Lucas 24:44. Diz assim: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Qual é a nossa motivação para proclamar Cristo? Para proclamar as boas novas? O livro Parábolas de Jesus, na página 235, diz que o amor a Deus e aos nossos semelhantes deve ser a nossa motivação. O amor a Deus e ao nosso semelhante. Porque Deus nos amou primeiro. A motivação para a missão divina foi o amor por nós. Uma vez alcançados por este amor, nós agora, comissionados, vamos até aos nossos semelhantes e dizer-lhes: Ei, Jesus te chama. E esse chamado da nossa parte não deve ser um chamado exclusivista, com motivações egoístas, deve ser um chamado por amor, porque nós experimentamos este amor e somos ordenados a ir também falar deste amor que nos faz tão bem. Paulo vem falando para nós no livro de Filipenses 1, de 15 a 18, que esse texto aqui vem falando que é o seguinte: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo traz aqui duas motivações neste texto: que algumas pessoas pregavam o evangelho, pregavam Cristo por interesse pessoal, enquanto outros pregavam e pregam com sinceridade. Qual é a minha motivação para proclamar Cristo? Você já se fez essa pergunta? Por que você prega o evangelho? O que te leva a falar do amor de Deus? Há de se notar que tem cristãos desmotivados. Parece não ter motivos para a ação. A lição da semana, ela vem falando que nós podemos estar motivados para pregar a Cristo e nós devemos também nos preparar para fazer isso. Nesta semana veremos alguns acontecimentos na igreja primitiva que podem nos dar orientação quanto a essas partes cruciais da missão: motivação e preparo. São ingredientes para a missão. A lição de domingo vem falando sobre compartilhar as boas novas. E o texto para este comentário de domingo está no livro de Lucas, capítulo 24, versos do 1 ao 12. Eu creio que você já deve ter lido o texto, mas vou fazer um resumo do texto, porque é um texto mais extenso. Ele nos fala que as mulheres, na sexta-feira, quando Jesus foi morto e foi colocado lá na tumba, lá no sepulcro que José, colocou Jesus, essas mulheres viram onde foi depositado o corpo de Jesus. E aí elas se retiraram, porque sexta-feira é dia da preparação para o sábado. Essas mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. O verso 56 do capítulo 23 fala assim: Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. O capítulo 24:1 diz assim: Mas ao primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E aí diz que elas encontraram a pedra revolvida, e ao entrarem não acharam o corpo de Jesus, e quando elas estavam ali perplexas a esse respeito, apareceram para ela dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes, e falaram para ela. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscam entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que coisa linda! Lembrai-vos de como ele havia dito para vocês, estando ainda na Galileia.
E aí, essas mulheres, ouvindo este relato dos anjos de que Jesus havia ressuscitado, elas imediatamente voltaram e anunciaram esta tão boa notícia para os discípulos que estavam reunidos. Anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Entre essas mulheres aqui estava Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres. E essas mulheres voltaram lá do túmulo de Jesus, o túmulo vazio, e elas voltaram com esta notícia maravilhosa para contar para os seus amigos, para os discípulos que estavam tristes ainda e chorosos. E sabe qual foi a reação dos discípulos? O verso diz assim: tais palavras lhe pareciam em como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Essa história nos faz lembrar o seguinte, que a pergunta nos faz assim: qual foi a reação dos que ouviram sobre o Cristo ressurreto? As mulheres, elas ficaram o quê? Maravilhadas. Elas ficaram tão maravilhadas que não mediram esforços de saírem, eu imagino, correndo para contar essa notícia maravilhosa que Jesus estava vivo. Elas contaram, maravilhadas, foi a reação delas. Os discípulos não acreditaram, foi a reação deles. E os discípulos pensavam que essas mulheres estavam delirando. No livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: os discípulos não queriam crer, pensavam que era apenas ilusão delas. Eu fico imaginando que quando um dia você ouviu deste evangelho, o que terá passado na sua mente, no seu coração, com as verdades que você descobriu? Eu não sei você, mas eu fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada com as descobertas, do que eu via na palavra de Deus. E essas descobertas me levaram a querer falar para outras pessoas, primeiramente para minha família. Fiquei tão maravilhada que eu queria compartilhar esta alegria que era tão boa, para que eles também tivessem a oportunidade de conhecerem esta verdade que a Bíblia apresenta, esse conjunto de verdades que a Bíblia apresenta sobre a salvação, sobre a pessoa de Jesus. Aqui fala que Pedro ficou admirado. Ele foi lá, ficou maravilhado também, voltou, não disse nada. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus antes de compartilhar. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos falar daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não estudamos. E a lição nos fala que nós não podemos repartir o que não temos. As nossas experiências são pessoais e nós precisamos vivenciar essas experiências. Essas mulheres, elas foram para contar aquilo que elas viram, o que elas vivenciaram. E quando você vivencia alguma coisa, você é de fato testemunha, você tem propriedade para falar, e elas foram com todo esse conjunto de alegria, propriedade sobre o assunto, que Jesus estava vivo, e essa experiência foi só delas, porque os discípulos não quiseram acreditar, ficaram como achando que elas estivessem iludidas. Eu fico pensando também que hoje nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós temos um evangelho a anunciar. Nós temos uma mensagem de boas novas a contar. Não que Jesus só vive, mas que Jesus está voltando. E eu fico pensando também que, fazendo um paralelo dessa história da ressurreição de Cristo com os nossos dias, na iminência da volta de Jesus, eu fico pensando assim que no nosso meio, há muitos cristãos, como aqueles discípulos, que não acreditam que de fato Jesus está voltando. Por quê? Porque vivem de modo que não revelam essa expectativa da volta de Cristo. São pessoas que vivem adiando o seu preparo espiritual. São pessoas, cristãos, que vivem se conformando com as coisas deste mundo,
como se de fato Jesus, o nosso amado Salvador, não estivesse voltando. Então, um paralelo entre essa história de Jesus ressuscitado e de que Jesus está voltando, ela existe em nosso meio. Pessoas estão vivendo como se Jesus não estivesse voltando. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. A lição de segunda-feira, um fundamento profético. Lucas 24, de 36 a 49, relata para nós que Jesus, aqui fazendo um fechamento da caminhada de Cristo com os 2 discípulos para Emaús. Jesus, ali naquele domingo que ele ressuscitou, no final do dia estavam indo para a aldeia de Emaús 2 dos discípulos de Cristo. E eles iam muito tristes, muito cabisbaixos, chorosos, porque tudo aquilo aconteceu com o mestre, e aí eles estavam agora sem esperança. E aquele estranho chegou no meio deles, que era Jesus, e foi caminhando com eles. Eles paravam cansados, paravam reclamando, e Jesus parava com eles. Mas chegando na aldeia, já escurecendo, eles foram entrar na sua casa e Jesus fez como que fosse passar adiante. E aí eles, constrangidos por aquela presença confortante durante toda a caminhada, eles convidaram Jesus para entrar com eles, para cear com eles. E aí Jesus entrou com eles, prepararam o pão, e aí do partir do pão, eles reconheceram que era de fato Jesus. E aí eles não comeram o pão e ficaram tão maravilhados, porque na hora que Jesus abençoou o pão, Jesus desapareceu. E os discípulos então olharam para o outro e, por acaso, nosso coração não ardia quando no caminho este homem, Jesus, nos falava sobre a Bíblia? E aí então eles não puderam ficar ali à noite em Emaús calados. Eles tinham visto Jesus. Jesus estava vivo. Então eles tiveram que voltar para Jerusalém tão entusiasmados por caminhos tortuosos, por caminhos cheios de pedras. Eles escorregavam aqui, caíam, levantavam acolá, mas eles correram para contar essa notícia que Jesus estava vivo, para contar para os discípulos. E aí eles estavam ali contando para os discípulos quando Jesus aparece. E aí o verso da Bíblia 24, 36 diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma. E aí, Jesus aqui diz, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E a pergunta é, o que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? A nossa motivação e preparo para a missão deve estar fundamentado na palavra. Jesus apareceu no meio deles, dos discípulos, e Jesus fundamentou esta experiência na palavra. Jesus abriu o entendimento deles a partir da Bíblia. Ele disse que era preciso tudo isso acontecer, como estava escrito na lei, porque naquela época só tinha o Velho Testamento. Então estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É interessante que eles aqui ficaram assim como se dissesse assim, nossa, é bom demais, Jesus está vivo, mas parece que não acreditavam. Jesus estava ali diante deles. Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes e comer do peixe diante deles. Jesus conduziu aqueles homens à palavra, à Bíblia, e lhes mostrou o fundamento profético de sua obra e de seu ministério. A experiência nossa é importante, mas a fé deve ser fundamentada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não há fundamento espiritual se não for na palavra. Não há crescimento se não for na palavra. Não há como nós nos sustentarmos diante das adversidades que a vida nos impõe se nós não estivermos fundamentados na palavra. Estes discípulos tiveram que serem levados para o fundamento profético. Nós, hoje, perto de Jesus voltar, não devemos viver diferente. A nossa vida espiritual, a nossa fé deve estar fundamentada no assim diz o Senhor, na Bíblia. E para isso, eu e você precisamos dispor de interesse, de
tempo para comungarmos com o Senhor através do estudo diário da palavra de Deus e termos este fundamento para que a nossa fé seja firmada continuamente no assim, diz o Senhor, no está escrito. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra. É hora de nós voltarmos aos marcos antigos. É hora de nós voltarmos à palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, o pão da vida, o pão do céu, para que diante da volta de Cristo que nós estamos vivenciando, e aí você pode pensar assim, mas como é que nós sabemos que Jesus está voltando? Estudemos a Bíblia, as profecias, os acontecimentos da nossa volta. Não há dúvida de que Jesus está voltando e que eu e você devemos estar para subsistirmos nesses dias maus, fundamentados na palavra do Senhor. Então, a lição de terça-feira vai falar sobre espera e missão. Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus ao céu. Lucas prosseguiu com o livro de Atos. Jesus instruiu os discípulos a esperar em Jerusalém, até que ele cumprisse sua promessa de enviar a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo, para que eles fossem capacitados a serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Nós precisamos aprender o seguinte: para sermos discípulos, para fazermos missão, nós não fazemos missão sem o poder do Espírito Santo. Para sermos testemunhas de Jesus em nossa casa, em nosso trabalho, na faculdade, em nossa vizinhança, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Ele é o agente principal e nós somos os vasos de barro. O Espírito Santo foi enviado sobre os discípulos para que eles fossem usados para a pregação do Evangelho. Usassem os dons que Deus lhes deu para a pregação do Evangelho. Então, a pergunta aqui da lição de terça-feira sobre espera e missão, o que os discípulos, que naquela época totalizavam cerca de 120 homens e mulheres, faziam enquanto esperavam? O livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, melhor dizendo, versos 26, diz o seguinte. Versos 26 fala assim. Atos 1, do 12 ao 26. Diz que eles estavam reunidos no templo. Todos estes perseveravam unidos em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E eles ficaram ali, orando, louvando a Deus, confessando os seus pecados e esperando a promessa. Esperando o derramamento do Espírito Santo. O que eles, naquela época, totalizando 120 pessoas, o que eles faziam enquanto esperavam? Eles estavam reunidos em oração, em súplicas e louvores a Deus. E eles também estavam se preparando logisticamente, planejando como fariam a missão. Então, Jesus tinha dado aos discípulos uma missão clara. Eles deveriam ser testemunha dele no mundo. Enquanto eles esperavam, eles prepararam-se para a sua missão, de duas maneiras. Eles, primeiro, continuaram unidos em oração. Eles se uniram em torno de um propósito. E para ter esse propósito cumprido, eles buscaram a Deus em oração e em súplicas. E o segundo ponto aqui é que eles fizeram, enquanto esperavam, eles se prepararam logisticamente para a missão. Eles estavam se organizando e planejando o início da missão. Nós devemos buscar. Hoje, nós estamos fazendo esse paralelo, da volta de Jesus. Para o cumprimento da missão, nós precisamos estar também com estes mesmos propósitos que aqueles discípulos ali em Jerusalém tiveram. Precisamos nos unir em oração. Precisamos estar juntos, suplicando a Deus a promessa que Ele nos confere. Ele nos disse que derramaria também sobre nós o
poder dobrado do Espírito Santo, para que nós também cumpramos a missão. E hoje é tempo de nós estarmos buscando o batismo diário do Espírito Santo, clamando pela chuva do Espírito Santo. Porque para nós sermos testemunha neste mundo que vivemos, precisamos do poder do Espírito Santo. E essa busca, ela passa pelo campo da nossa vida individual. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos estar buscando o batismo diário do Espírito Santo. Qual deve ser a nossa condição hoje, enquanto nós esperamos? O que está envolvido nessa espera? Comunhão. Devemos estar sempre no templo também, como os discípulos estavam. Precisamos nos unir em oração conjunta, em oração individual, em congregar-nos, para que nesta congregação possamos nos unir, nos fortalecer, aquecer a fé um do outro, animar um ao outro, estimular uns aos outros para o cumprimento dessa missão. E juntos também planejarmos como vamos fazer para alcançar um grupo de pessoas, como vamos fazer para alcançar determinada pessoa ou outro grupo, mas isso precisa ser em conjunto. Precisamos, enquanto esperamos Cristo voltar, essa espera, ela não deve ser uma espera ociosa, mas é uma espera comprometida em buscar a Deus e levar este amor a outra pessoa, a outras pessoas de forma planejada, de forma organizada. Enquanto esperamos o derramamento do Espírito Santo para nos ajudar a concluir a missão, devemos encorajar uns aos outros. Orando pelo Espírito, devemos estar alinhados com a prioridade divina. A prioridade de Deus é salvar os perdidos. E Ele conta comigo e conta com você. A lição de quarta-feira, a quem crucificaram? Então aqui diz que no livro de Atos 2, de 1 a 41, que os discípulos, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu com os discípulos como resultado do recebimento do Espírito Santo no Pentecoste? Eles foram capacitados com dons para cumprir a missão para com os perdidos. A missão teve início instantaneamente ali, a começar em Jerusalém. A missão começou em Jerusalém com aqueles que rejeitaram e até crucificaram Jesus. E aí os discípulos começaram a falar em outras línguas, línguas que as pessoas que estavam no local compreendiam. A bênção foi dada para o cumprimento da missão. O Espírito Santo capacitou estes homens com dons espirituais, não para que eles se engrandecessem, mas para que eles cumprissem a missão com os perdidos. Deus chama seus seguidores a usar seus dons para o bem da missão. E qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo? Houve muitas conversões. Pedro os acusou de terem crucificado a Cristo. E estas pessoas perceberam o que tinham feito. E convictos, eles exclamaram: o que nós faremos, irmãos? O que nós faremos? E aí, Pedro fala o seguinte, no capítulo 2, verso 38. Ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fez uma retrospectiva do que tinha acontecido com Cristo, e muitos que estavam ali tinham sido espectadores do que acontecera com Cristo na cruz. Talvez muitos daqueles até gritaram: crucificam. E diante da exposição, da explicação de Pedro, cheio do Espírito Santo, essas pessoas, o Espírito Santo os fez sentir-se culpados. E eles perguntaram: que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados. Houve perdão para aquelas pessoas que se arrependeram. E há perdão para cada um de nós também, que nos arrependemos e confessemos os nossos pecados a Deus.
eles foram perdoados. E quase 3.000 pessoas, com a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Amém? Trabalhamos juntos em harmonia com o Espírito Santo e uns com os outros. Trabalhando juntos, esses seguidores de Jesus pregaram o arrependimento e o perdão. Este é o poder do Evangelho. Se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que nos motiva? Nosso trabalho não é julgar. O nosso trabalho é testemunhar do poder de Deus. A esperança para todas as pessoas. A esperança para todas as pessoas que se arrependerem e crerem em Cristo Jesus. Então, nós precisamos reafirmar a necessidade da busca pessoal, individual, pelo derramamento do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo em nós vai nos capacitar para que com ousadia, com coragem, nós falemos e as pessoas se perguntem o que faremos. E nós, no poder do Espírito, vamos responder: arrependei-vos e sejais batizados do poder do Espírito Santo. A lição de quinta fala uma imagem da igreja primitiva. Atos 2, 41 a 47, fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria juntos e singeleza de coração. E a pergunta é: que tipo de imagem da igreja primitiva está presente nesse relato? A imagem de uma igreja que perseverava na palavra. Era uma igreja fundamentada na palavra. Podemos dizer que era uma igreja fundamentalista, porque ela era fundamentada na Bíblia, no que está escrito, no assim diz o Senhor. E estes irmãos viviam em comunhão com Deus. Eles eram tementes a Deus, viviam em oração. A imagem de uma igreja que orava, a imagem de uma igreja que vivia em comunhão, a imagem de uma igreja que não era egoísta, a imagem de uma igreja que gostava de congregar, a imagem de uma igreja com forte ênfase no discipulado. Eles viviam a teoria e também a prática. Aqui a teoria, eles perseveravam na doutrina, na teoria da palavra, e também na comunhão. Eles comungavam uns com os outros. Atos 2 termina com uma bela imagem de como era a igreja primitiva. Atos 2, 41 diz que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A função central da igreja cristã primitiva era o discipulado. E essa palavra traz a ideia de instrução e companheirismo. Os novos crentes eram cuidadosa e intencionalmente discipulados por meio do ensino direto, bem como por meio da participação na vida diária dos outros crentes. A aplicação da verdade à vida acontecia no relacionamento ocorrido no grupo. Eu fico imaginando o seguinte, que eles aprendiam na prática com os discípulos. Os discípulos pregavam as teorias e eles levavam os novos conversos para praticarem essa teoria. E eu fico imaginando que, vamos supor que os discípulos falassem sobre a guarda do sábado. E os novos conversos entendiam, mas e aí eles iam saber como é que eu vou guardar o sábado. Aí os discípulos convidavam para casa, fico imaginando, e eles se juntavam numa casa e recebiam o sábado, faziam um lindo pôr do sol ali, louvando, orando e comungando, comendo um lanche. E aí, olha, é assim que nós recebemos o sábado. Eu te ensinei na Bíblia que começa de um pôr do sol a outro pôr do sol, não é isso? Mas levamos para a prática e vamos receber o sábado juntos e você vai aprender. Eu imagino os discípulos falando para eles que nós precisamos visitar os nossos amigos, nossos irmãos. E aí, mas como é que eu faço numa visita? O que é que eu falo? O que é que eu digo? E os discípulos pegavam esses novos irmãos e saíam juntos para na prática aprenderem como visitar, para na prática aprenderem como falar da palavra de Deus. Então eles tinham a teoria e a prática, eles viviam tudo isso juntos.
E não existe melhor forma de aprender algo do que ver pessoas fazendo e em seguida imitá-la. Então, a lição vem finalizando para nós de que o trabalho missionário deve brotar do amor e da gratidão profunda pelo que Jesus fez e faz em nossa vida. Nossa motivação e preparação para o cumprimento da missão são mais do que necessárias em um mundo enfermo, cheio de vícios e vivendo na ignorância. Um mundo que carece desesperadamente da mensagem de Jesus. A motivação, se você está desmotivado para falar do amor de Deus, eu te convido a você pegar a Bíblia. Todos os dias, leia e estude a Bíblia pela manhã. No final do dia ou à noitinha, novamente estude a palavra. Ore de manhã, ore meio-dia, ore à tarde, ore à noite. Desenvolva hábitos e momentos de oração. Cante louvores a Deus. Cante louvores a Deus. E o seu coração vai ser aquecido, o seu coração vai ser constrangido a querer mais e mais, a ponto de você não se conter e compartilhar aquilo que você aprendeu durante o dia, na presença de Deus, para outras pessoas. A motivação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus, com certeza, tem feito grandes coisas na sua vida, porque na minha vida Ele tem feito muitas coisas. E o que Deus fez e faz por mim é tão grande que este cuidado, este zelo de Deus por mim, me motiva a dizer que Ele é bom, que Jesus te ama, que Jesus também quer te salvar. Por isso, se você está desmotivado ou desmotivada, você não sabe falar do amor de Deus, pegue a palavra. Lembre-se de Jesus, quando os discípulos estavam desmotivados ali, desesperançados. Jesus expôs para eles as Escrituras. E aquilo fez arder o coração dos discípulos, a ponto deles não se calarem, a ponto deles saírem e falarem deste tão grande amor e salvação, de que Jesus estava vivo. Eu te convido a você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, aquecer o seu coração para falar para as pessoas que Jesus vai voltar e que Ele está vindo e que todos nós devemos estar preparados. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde.